Galera, tudo bem com vocês? Depois de alguns anos, resolvi voltar a postar alguns vídeos, tá? Tive que me ausentar aí, porque dar aula não é só estar na sala de aula, é muito mais do que isso, né? Então, tava me faltando tempo para continuar postando. Acho que hoje já fazem aí uns 8 anos da minha última postagem, mas estou com um projeto novo, vamos ver se a gente engaja ele, tá bom? E aí é o seguinte, hoje nós vamos falar de retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos alternos internos, ângulos colaterais, e quando eles são congruentes e quando eles são suplementares. Mas isso é só um spoiler do que a gente vai ver nas próximas 2 aulas, tá bom? Vou tentar fechar 2 vídeos de 15 minutos no máximo, não mais do que isso, para não ficar muito cansativo. E vamos que vamos, galera. Bom, meu nome é professor Paulo Manuel e bora começar o vídeo. Galera, seguinte, ângulos de 2 retas com uma transversal. Então a gente tem essa figura, beleza? Onde nós temos 2 retas, a reta R e a reta S, entretanto, elas não são paralelas, tá? Elas não são o quê? Paralelas, ok? Beleza? Mas elas formam ângulos entre elas. E aí, esses ângulos, a gente pode nomeá-los, tudo bem? Bom, bora lá. Seguinte, esse ângulo A gente diz que ele é oposto pelo vértice com relação a esse ângulo C. A mesma coisa acontece com esse ângulo B aqui e esse ângulo D. Tudo bem? E aí, gente, o que nós podemos dizer? Que quando eu tenho 2 ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. O que significa dizer isso? Que essa medida desse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida desse outro ângulo. Ah, professor, então serve para esses aqui também? Também serve. Tudo bem? Outra coisa muito importante, galera, é o seguinte. Nós podemos dizer que essa reta S e essa reta R, opa, inverti aí, tá? Reta R, reta S, são cortadas por essa transversal aqui, ó, T. Tudo bem? Bora pro próximo. Nesse quadro aqui, nós podemos dizer o seguinte, que os ângulos A e o ângulo E, eles são o quê? Correspondentes, tá? Porque nós podemos dizer que eles estão na mesma posição relativa com relação à reta e as suas transversais, tá? Quando você olha para esse outro lado aqui, ó, o ângulo C e o ângulo G, nós também dizemos que eles são ângulos correspondentes, porque olha a posição que está o meu ângulo C e olha a posição que está o meu ângulo G. Eles não pertencem à mesma posição relativa, vamos dizer assim? Tudo bem? Bom, bora para o próximo. Continuando ainda em ângulos correspondentes, olha esse ângulo B e esse ângulo F. Pelo mesmo motivo, e olhando para o outro lado, olha o ângulo D e o ângulo H. Também podemos dizer que eles são correspondentes. Tudo bem? Lembrando que essa posição de ângulos correspondentes é muito importante que você entenda, ok? Próximo. Galera, seguinte, propriedades importantes para 2 retas cortadas por uma transversal. Primeira propriedade. Quando eu tenho uma reta S e uma reta R, onde elas são concorrentes, eu não posso dizer que esses ângulos aqui, ó, são congruentes. Então, os ângulos correspondentes têm medidas diferentes, quando o quê? As suas retas são concorrentes, ok? Então, eu tenho a reta S e eu tenho a reta R. Percebeu que eles são concorrentes? Ah, por que concorrentes? Porque se eu continuar, ó, elas vão se cruzar em algum ponto. Tudo bem? Por isso que elas não são paralelas. E se você perceber, esse ângulo aqui, ó, o A vale 60
e o ângulo B vale 100. Ah, por quê? Porque elas possuem medidas diferentes. Mas qual o motivo de possuírem medidas diferentes? São concorrentes, as retas R e S. Ok? Bom, agora entra uma coisa muito importante que vai ajudar a gente lá naquela matéria dos postulados de Euclides, principalmente do quinto postulado. O que acontece aqui, galera? Presta atenção. Eu tenho duas retas paralelas, a reta S e a reta R. Beleza? Deixa eu tentar colorir elas aqui para você. A reta S e a reta R. Se você perceber, tanto o meu ângulo A como o meu ângulo B possuem a mesma medida, ó, 60 e 60 graus. Ah, mas por que eles possuem a mesma medida? Primeiro, porque eles estão... Existe uma reta transversal a essas duas retas paralelas, certo? Que é essa pintada em azul, de pintar, de nome T, onde a minha reta S e a minha reta R são paralelas entre si, cortadas por uma única transversal. Quando isso acontece, nós dizemos que temos ângulos correspondentes, ou seja, que têm mesmas medidas, ou medidas iguais, tá? Trocando em miúdos, você tem duas retas paralelas, esta e esta, cortadas por uma transversal. Então, os meus ângulos correspondentes possuem o quê? Mesma medida. Tudo bem? E aí eu coloquei uma definição aqui, ó, para você, ó. Dá um print dessa tela se for o caso, ok? Se duas retas formam com uma transversal ângulos correspondentes de medidas iguais, então são paralelas. Bora pro próximo. Gente, isso aqui a gente vai trabalhar na próxima aula. Mas aqui eu posso te adiantar o seguinte. Se eu tenho uma reta, ok? E eu coloco um pontinho aqui, ó, em qualquer ponto desse plano, vamos dizer assim, eu posso traçar infinitas retas. Eu posso traçar infinitas retas, ó, por esse ponto. Certo? Infinitas retas. Porém, eu só posso traçar uma única reta paralela por cima desse ponto inicial que eu coloquei, paralela a essa reta aqui. Ou seja, em outras palavras, eu tenho uma reta paralela, uma reta qualquer, e um ponto qualquer distante dessa reta. Então, pelo quinto postulado de Euclides, eu posso traçar uma única reta que é paralela a essa reta que já existia. Ok? Só posso traçar uma única reta paralela referente a qual? Referente a essa reta aqui, ó. Beleza? Bora pro próximo. Galera, outra coisa muito importante. Quando eu tenho duas retas paralelas, a reta B e a reta A, cortadas por uma transversal T, eu vou ter ângulos correspondentes. Esses ângulos correspondentes, eles possuem o quê? A mesma medida. Então, dizemos que eles são congruentes. Anota isso que você vai usar muito lá no quinto postulado, ok? Vamos lá. Se duas retas paralelas intersectam uma transversal, então os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Então, eu tenho duas retas paralelas, tá? Vou pintar aqui de vermelhinho a minha reta A. Ok? Vou pintar de azul a minha reta B. E aí, eu tô assumindo que elas são o quê? Paralelas. Certo? Ou seja, A é paralelo a B.
E aí eu posso dizer que, com toda a certeza do mundo, que o meu ângulo, que esse ângulo aqui de cima e esse ângulo aqui de baixo, eles são correspondentes e por isso possuem o quê? A mesma medida, ou medidas iguais. Isso acontece com esse ângulo aqui também, se você perceber, ó. Certo? Galera, ângulos alternos internos, importantíssimo. Importantíssimo. Então, presta atenção aqui. Quando eu falo alterno, eu estou me referindo à posição dele com relação a quem? Com relação à minha reta, o quê? Transversal. Tudo bem? Beleza? Então, vou colocar minha reta transversal aqui, ó, de roxinho. E aí, vou colocar os ângulos alternos. Percebeu que um está à nossa direita e esse aqui está à nossa esquerda? Por isso que eles são alternos. Ok. E aí, mas professor, por que interno agora? Por que você está falando interno? Porque eu tenho essas duas retas paralelas aqui, ó. Essa de cima e essa de baixo. Certo? Vou nomear aqui, ó, R e S. Concorda comigo que esses dois ângulos, o alfa aqui em cima e o beta aqui, ó, eles estão do lado interno das duas retas paralelas? Então, por isso que nós falamos que eles são alternos internos. Tudo bem? Então, eu posso dizer que o meu alfa e o meu beta, eles são alternos e internos. Outra coisa, toda vez que você tiver ângulos alternos internos, eles serão congruentes. Em outras palavras, possuem a mesma medida. Não são ângulos iguais, ok? São ângulos que possuem a mesma medida. Beleza? Então, ângulos alternos internos são congruentes. Anota isso aí, meu parceiro, minha parceirinha. Bora pro próximo. Aqui, galera, nós temos também nossos ângulos alternos, que eu já expliquei para vocês. Mas por quê? Porque eles estão de um lado, do lado esquerdo, esse, né? E do lado direito, este aqui, ó. Ok? Por isso são alternos. E por que eles são externos? Galera, lembra que eu falei para vocês das nossas duas retas paralelas? Aqui. Pergunto, ele está do lado de dentro ou do lado de fora das nossas retas paralelas? Do lado de fora. Por isso que são externos. Tudo bem? Dúvidas? O bom da sala de aula é que quando eu falo dúvidas, vocês tiram as dúvidas, né? Aqui fica mais difícil. Mas qualquer coisa volta nesse vídeo, beleza? E aí, quando eu tenho ângulos alternos e externos, igual a gente tem aqui, nós dizemos que eles também são o quê? Congruentes. Em outras palavras, digamos que esse cara aqui, ó, meça 100 graus. Então, este cara aqui embaixo vai medir 100 graus também. Ok? Professor, mas isso serve para o outro lá que a gente acabou de ver? Sim, se esse mede... Deixa eu apagar aqui. Se esse mede aqui 110 graus, então o meu beta vai medir 110 graus também. Porque eles são o quê? Congruentes. Ok? Gente, bora pro próximo. Aqui, resumão. Alternos. Alternos. Mas por quê? Porque um tá à direita e o outro está
Ah, mas a direita e a esquerda do quê, professor? Não entendi essa parte. Ele está... Não tem, a gente não tem a reta transversal aqui? Essa que eu estou pintando de roxinho? Traçando de roxinho? Então, vou chamar essa reta transversal de T. Tudo bem? Isso aqui eu vou chamar de R. Essa eu vou chamar de S. Alternos. Um está à direita da minha transversal T e o outro está à esquerda da minha transversal T. Aqui, ó, quando eu penso nesses ângulos aqui, desse outro lado, mesma coisa. São alternos por que são alternos? Porque um está à esquerda do meu ângulo, da minha transversal T, e o outro está à direita da minha transversal T. Ah, e qual que é a diferença de um para o outro? É só mesmo quando ele é interno, tá? Que é o nosso caso aqui, ó, interno. Certo, jovem? E no outro caso, externo, que é o nosso caso aqui, ó, lado de fora das duas retas paralelas. Beleza? E lembrando que, independente se está interno ou externo, são alternos internos, são alternos externos, nós dizemos que eles são congruentes. Olha o sinal de importantíssimo. Bora! Ângulos colaterais. Galera, seguinte, colaterais interno e colaterais externos. Nesse caso, já vou adiantar para você que nós dizemos que eles são Peraí, deixa eu mudar aqui a cor. Que eles são suplementares. Ok? E aí eu já digo para você o que significa isso, tá bom? Bom, primeira coisa, vamos entender o que é colateral. Galera, primeiro eu vou pegar minha reta transversal aqui, ó. Tá? Vou chamar ela de T. Segunda coisa, agora eu sempre vou usar ela como referencial. Agora, olha esse ângulo em azul aqui. Olha esse outro ângulo em azul. Se eu, por acaso, pegasse essa reta aqui, ó, e trouxesse ela aqui para cima, concorda comigo que esse meu ângulo viria parar aqui? E aí eu teria um ângulo quê? Eu teria o ângulo quê, galera? Se eu tivesse esses dois ângulos aqui, ó, juntinhos. Não seria um ângulo raso? Ah, e o ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Então, por que são colaterais? Porque estão do mesmo lado da minha reta transversal. Tudo bem? E ao somar esse ângulo com esse ângulo, eu vou ter quanto? 180 graus. Por isso que a gente fala que eles são suplementares. A mesma coisa, galerinha, seria eu pensar nessa mesma reta. Apaguei, não precisava ter apagado. Essa é a nossa reta transversal T, certo? Mesma coisa eu pensar nesses dois ângulos aqui, ó. Neste e neste ângulo. Eles não estão do mesmo lado? Então a gente diz que eles são colaterais. Só que eles são colaterais, eles não estão na parte interna das nossas duas retas paralelas aqui, ó. Esta e esta, não estão aqui do lado de dentro? Então, são colaterais internos. Portanto, a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus. Ou seja, eles são suplementares. Beleza?
Ah, professor, não entendi do outro lado. Do outro lado é a mesma coisa. Só que aqui, ó, quando eu penso nesse ângulo e penso nesse, eu vou ter ângulos colaterais também. Só que são colaterais o quê? Externos. Ah, por que colaterais externos? Porque esse ângulo aqui, ó, se você prestar atenção, ele está do lado de fora das minhas duas retas paralelas, R e S. E este aqui, ó, também. Então, são ângulos colaterais. No entanto, a soma dessas duas medidas, tá? Também serão... Vou chamar esse ângulo de A e vou chamar esse de B, tá bom? Então, a soma de A com B também vai ser 180 graus. Ah, então eu posso dizer que eles são suplementares? Sim, são suplementares. Outra informação muito importante, tá bom? Bora pro próximo. Seguinte, galera, presta atenção aqui. Para fechar, então nós sabemos que ângulos colaterais internos são suplementares, assim como os ângulos colaterais externos. Isso indica que a soma dá 180 graus. Beleza? Pessoal, para esse vídeo não ficar tão longo, vou parar por aqui, tá? E aí eu volto no próximo com o quinto postulado de Euclides. Com os postulados de Euclides e também dando uma enfatizada no quinto postulado. Grande abraço, fiquem com Deus. Não esqueçam de dar um joinha aí e se inscrevam no canal. Abraço e um beijo no coração, galera. Valeu!